Olha, nós não temos muito entretenimento para a igreja, não. Nós gostamos de fazer aquilo que é necessário ser feito e que é importante se fazer. Que é a gente louvar a Deus, fazer as orações que são necessárias e partir para a pregação da palavra de Deus. No culto, o que mais importa no culto, logicamente, que é a adoração ao Senhor e a palavra de Deus. E nós, amados, não temos assim muitas coisas muitos assuntos, a não ser aquilo que, com a graça e misericórdia de Deus, o Senhor nos alcança e nos permite falar. E eu tenho descoberto que, durante esses 40 e poucos anos de ministério, 43 anos de ministério aqui na cidade de Pouso Alegre, a gente tem aprendido que o essencial na vida do cristão é levá-lo a entender, a compreender a necessidade da comunhão com Deus e dar importância àquilo que o Senhor fala na sua palavra, porque o próprio Jesus Cristo disse: passa o céu e passa a terra, mas a palavra dele permanece para todo sempre, né? E quando a gente não nasce de outra coisa a não ser da palavra, nasce de novo, gerado pela palavra de Deus, né? E você sabe, irmãos, que às vezes a gente vem assim de uma tradição que nós recebemos lá dos nossos pais, avós, e que essa tradição às vezes nos faz sermos pessoas religiosas, mas faz-nos servir a uma religião, mas não nos faz ter comunhão com Deus, não nos faz ter intimidade com Deus, não nos faz ter relacionamento com Deus. Até porque, muitas vezes, aquilo que a gente recebe por tradição não tem nada alicerçado na palavra de Deus. A gente recebe muitas coisas, às vezes, que na ignorância a gente pratica, achando que está fazendo uma obra para Deus, que está agradando a Deus, e por não conhecer a palavra de Deus, a gente está agindo de maneira errada. E Deus não está nem aí com a gente, porque é impossível não que seja impossível ele nos ouvir, porque ele ouve a todo mundo, né? Mas é impossível que ele venha nos responder e, consequentemente, trazer uma comunhão entre nós e ele. E a primeira coisa que nos faz não termos comunhão com Deus, perdermos e às vezes não ter essa comunhão, é um dito chamado pecado. Pecado que hoje muitas pessoas, muitos psicólogos, muitas pessoas que lidam assim com a alma das pessoas, estão tentando fazer ou mudar o nome disso. Mas é tão demoníaco o pecado, que é a única coisa que nos separa de Deus. É a única coisa. É tão demoníaco, e como sempre assim, Satanás ele é cheio de narrativa, cheio de inventar história, como ele inventou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, assim também no decorrer dos tempos, dos dias, dos anos, dos séculos, né? Tem se dado um jeitinho para a pessoa mudar esse nome para um nome mais bonito, um nome mais aceitável, e não ver isso como realmente como é, um horror, porque o salário do pecado é a morte. Olha só, e a morte, quando diz a morte, não está falando especificamente da morte física, né? Porque a morte física, ela é realmente a prova de que o pecado, ele está na vida do homem. Mas a morte espiritual, o que é a morte espiritual? É você não ter comunhão com Deus, é você não ter a salvação em Deus, é você não ter a graça
de Deus na sua vida. É você não ter contato com Deus, não que você não saiba da existência dele, porque a existência de Deus vem marcada na vida do ser humano, porque o homem foi feito por Deus, foi criado por Deus, então vem na vida do homem. A Bíblia fala, amado irmão, que a mente do homem, ela é a lâmpada de Deus, ela é a lâmpada de Deus. A mente do homem, ela é a lâmpada de Deus, e às vezes essa mente, ela está assim, com umas luzes piscando, as luzes de advertência, uma luz amarela. Outras vezes a luz está uma luz vermelha, dizendo para, porque você está se autodestruindo. Você está... O pecado, consequentemente, vai levar a pessoa a morrer de duas formas: a morte física e a morte espiritual. Isso é, a alma dele não morre, ela vai viver para sempre, mas ela vai viver longe, distante de Deus, longe e distante de Deus. Você sabe, irmão, que uma pessoa que ele era uma pessoa de guerra, ele era uma pessoa forte, uma pessoa poderosa, ele era uma autoridade, e ele era alguém assim, que ele lutava pela religião dele. Ele era alguém que foi levantado para destruir toda e qualquer religião que viesse a sobrepor a religião dele. Esse homem, assim como quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério, e o ministério do Senhor Jesus começou a produzir de uma maneira extraordinária, de uma maneira grandiosa, de uma maneira maravilhosa. E ele, amado, e naquela época, quando o Senhor assim, não é que ele chamava as pessoas, ele ia atrás das pessoas, e ia na casa de um, na casa do outro, batia, eu vim aqui falar, não, mas Jesus Cristo, ele começou a fazer milagres, e esses milagres começaram a despertar a curiosidade na vida das pessoas. E o primeiro milagre que ele fez está constando ali em João capítulo 2, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele transformou a água em vinho. E foi ali o primeiro milagre. Jesus nunca fez milagre quando era criança. Isso é historinha para criança, ele nunca fez milagre. Ele começou a fazer seus milagres a partir do ministério que ele começou a exercer, depois dos 30 anos de idade. Aí ele começou então, e o primeiro milagre que está constando ali no livro de João, é que ele, no Evangelho de João, é que ele transformou a água em vinho num casamento. Logicamente que dali começou a se falar do Senhor Jesus, e começando-se a falar do Senhor Jesus, despertou curiosidade nas pessoas, e essa curiosidade fez com que as pessoas começassem a procurá-lo. E quando as pessoas começaram a procurar o Senhor, não vinha um individualmente, mas começaram a vir inúmeras pessoas. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele foi movido de íntima compaixão ao ver a situação daquelas pessoas, porque ele as via segundo aquilo que estava escrito em Isaías, cada um procurando viver os seus próprios caminhos, procurando ver, e eles estavam sem o pastor para orientá-los. A Bíblia fala que o Senhor Jesus olhava para aquele povo, e o Senhor olhava com misericórdia, porque eles eram ovelhas que andavam errantes, e que não tinham um pastor para apacentá-las, para pastoreá-las, para orientá-las. Irmão, nenhum pastor verdadeiro cuida do seu rebanho para levar o seu rebanho para o matadouro. Isso estou falando no cuidado de ovelhas animal. Todos os pastores que cuidam das suas ovelhas, são deles as ovelhas. Então eles cuidam com o maior zelo possível, água limpa. Ele
pega as ovelhas quando elas estão enfermas e Ele cuida delas até sará-las. Ele pega as ovelhas e leva, ainda que tenha que andar a distâncias longas, para encontrar a melhor pastagem. Não tem um pastor que leva as ovelhas dele para o matadouro, ou leva as ovelhas dele para entregar aos lobos e chacais. Não tem. Era uma responsabilidade que ele tem com aquilo que é dele. Então, nosso Senhor usou essa ilustração para dizer que ele olhava aquele povo como ovelhas, não tinha quem orientá-los, não tinha quem os orientar, não tinha ninguém para orientá-los, ninguém. Então a Bíblia fala que ele é o supremo pastor. Ele é aquele que cuida das suas ovelhas. Ele é aquele que arrebanha as suas ovelhas no seu aprisco. E no aprisco dele tem água limpa. No aprisco dele tem mantimento limpo. No aprisco dele tem alimento saudável. Então, nosso Senhor viu assim, e as pessoas começaram a vir a Ele, e Ele começou então a usar de misericórdia, por ver a miserabilidade das pessoas, e Ele começou a curar um, a curar outro, abençoar um, abençoar outro, e a fama dele foi se agigantando, foi se espalhando, de tal ponto que os sacerdotes naquela época olharam que muitas pessoas já não vinham mais, não davam mais atenção para os sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote as ensinava, mas ensinava sem autoridade. O que é ensinar sem autoridade, irmão? Ensinar sem autoridade é eu dizer para você assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu só posso ensinar com autoridade, ensinando aquilo que é verdade em mim. Se eu ensinar para você uma coisa que eu não pratico, a minha palavra vai ser sem autoridade, porque ela não é verdade em mim. E nosso Senhor Jesus Cristo os ensinava com autoridade, porque aquilo que Ele ensinava primeiramente era verdade nele. E as pessoas então começaram a ser atraídas, não apenas pelos milagres que Ele fazia, mas pela palavra que Ele transmitia. Por aquilo que Ele anunciava, por aquilo que Ele pregava, por aquilo que Ele transmitia. E sabe, irmãos, eles começaram a ficar com muita inveja. E depois que nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, a igreja começou a se multiplicar de uma maneira grandiosa. Grandiosa. Houve até uma reclamação do Sinédrio para Pedro e João: vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. E nesse meio tempo, irmão, quem é que se levanta? Se levanta um homem chamado Saulo, um homem que era por parte do sacerdote, um homem que ele fazia parte das autoridades romanas, ele era um cidadão romano. E ele se levantou e ele era fariseu. E quando ele percebeu que a igreja de Cristo começou a se multiplicar, e então ele foi captado pelos sacerdotes para que ele destruísse a igreja de Cristo. E quando ele começou a fazer isso, permitindo a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, sabe o que ele pensava? Ele pensava em estar fazendo um serviço para Deus. Ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, achava estar fazendo um serviço para Deus. Quantas vezes a gente, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é mesmo? Você conhece a palavra de Deus, e aí você fica analisando as ignorâncias que você fazia no passado. As coisas que você achava fazendo, que estava agradando a Deus, na verdade estava na ignorância. Aquilo que estava se fazendo estava, na verdade, não estava aborrecendo a Deus, porque aquilo não alcançava, não chegava até Deus. Mas estava tendo uma atitude que não conduzia com a realidade com a qual o Senhor, Deus, nos criou.
criou o homem para a glória dele, criou o homem para exaltá-lo, criou o homem para glorificá-lo, criou o homem para ter contato, ter comunhão com ele, criou o homem para estar junto dele, para estar perto dele. Esse foi o objetivo. E tem religiões que, mesmo usando o nome de Deus, levam o homem a cada dia mais distanciando de Deus, distanciando de Deus. E Paulo era assim. Ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, perseguindo os cristãos, perseguindo. Mas um dia ele também se encontrou com o Senhor. Um dia ele se encontrou com o Senhor. Ele era um defensor da religião a que ele servia, mas ele na verdade não era um defensor de Deus e da sua palavra, porque muito embora achava-se que conhecia o Senhor, ele estava vivendo, era muito distante do Senhor, e as atitudes dele confirmavam isso. Aquilo que ele fazia confirmava isso. E o que ele vai indo para Damasco, né? Você sabe, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Irmão, ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, e a partir daquele momento, ele recebeu uma revelação de quem nosso Senhor Jesus Cristo era. Mas você pode dizer assim, mas foi assim de repente, assim? Não, irmão, Paulo tinha ouvido sim a palavra de Deus. E Deus, ele usa a palavra dele para nos convencer. Nós temos a revelação do Senhor Jesus Cristo, não sem antes conhecer a palavra dele, porque ele se revela na palavra dele. Então, ele consentiu na morte de Estevão, e ele viu quando Estevão levantou os olhos para o céu e pediu para o Pai perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, e Paulo estava ali do lado. Quantas vezes Paulo talvez não tenha ouvido testemunhos, e ele queria acabar com aquilo, porque talvez ele achasse aquilo como uma narrativa qualquer, uma invencionice. Mas então, o que acontece? Ele se encontra com o Senhor Jesus. No momento que ele se encontrou com o Senhor Jesus, ele nunca mais voltou atrás. Nunca mais. Ele não voltou a dar satisfação para as autoridades, sobre a qual estava sujeito anteriormente. Ele ficou 3 anos distante, 3 anos ele ficou. Não foi atrás de nenhum companheiro daqueles que eram outrora, não foi atrás de nenhuma autoridade daqueles a quem ele servia outrora, não foi atrás de forma alguma, de maneira alguma, porque ele recebeu uma revelação. O Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele. Irmãos, o Senhor falou com ele. Amado, você pode pensar assim, mas Paulo foi um privilegiado de ter ouvido a voz de Deus? Ah, irmão, eu te digo que nós somos muito mais privilegiados. Sabe por quê? Porque Paulo, ele não tinha absolutamente nada do Novo Testamento escrito para ele firmar a fé dele. Mas ele saiu dali e ficou 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia, e ele ficou em comunhão com o Senhor, e ele ficou em intimidade com o Senhor. Era só ele e Deus, e ele aprendeu uma coisa, irmão, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Aprendeu a ouvir a voz de Deus. Deus queria falar com ele, sim, Deus queria falar com ele da mesma forma que Deus, ele quer falar comigo, não na mesma proporção, mas Deus, ele ama falar com o povo dele. Deus, ele ama falar com aquela pessoa que ouve a voz dele. Deus, ele ama falar com aquele que vem para a presença dele, considerando-o como pai e sendo filho de Deus. Deus ama falar conosco, irmãos. Deus ama falar conosco. Deus, ele ama ouvir a nossa voz.
E a nossa atitude, querido, tem que ser igual do apóstolo São Paulo. Ele ouviu a voz de Deus e a vida toda dele jamais deixou de ouvir a voz do Senhor. Jamais. Ele não ia na presença de Deus de vez em quando para ter um papo com Deus e pedir a Deus: ô Senhor, eu estou precisando disso, ô Senhor, eu estou precisando daquilo, ô Senhor, eu preciso disso, ô Senhor, eu preciso daquilo, ô Senhor. Não, ele ia na presença de Deus porque ele amava ter comunhão com Deus. Ele ia na presença de Deus, ele tinha um coração íntegro na presença de Deus. E Deus viu a fidelidade de Paulo, então o Senhor começou a revelar a ele coisas gloriosas que nós vemos escritas aí na palavra. Coisas que ele transcreveu, doutrinas, orientação, ensinamento, orientações. Coisas grandiosas, coisas preciosas. E aí, meus irmãos, eu quero dizer a você, Paulo, ele jamais deixou de ouvir a voz do Senhor. Teve problemas? Ora, mas o problema porventura o afastou de Deus? O problema porventura foi superior à comunhão entre ele e Deus, ao ponto de ele não ouvir mais a voz do Senhor? Não, de maneira alguma. Ora, ele tinha tamanha confiança em Deus, e Deus tinha assim uma amizade tão grande com ele, que Deus o tomou e o levou ao terceiro céu, mostrou coisas para ele que nenhum outro viu e voltou. Nenhum outro mostrou para ele. Por quê? Comunhão, intimidade, amizade. Ele nunca mais deixou de ouvir a voz do Senhor. Ele ouviu a primeira vez e ele se manteve na comunhão com o Senhor, ouvindo constantemente a voz do Senhor. Constantemente a voz do Senhor. Constantemente a voz do Senhor. Amém? Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você. 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3. Todos acharam aí? 1 Samuel? Então, vamos ler o versículo de número 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Vou ler novamente. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Eu acabei de falar para você que Deus ama falar com o povo dele. Acabei de dizer a você que Deus ama ouvir a nossa oração. Mas nós vemos um versículo aí que diz que há muito tempo o Senhor não falava, e era raro o Senhor falar. E era rara as visões. Logicamente que isso tem um motivo. Tem um motivo, né?
Porque se Deus gosta de estar no meio do seu povo, consequentemente, Ele gosta de manifestar a sua presença e gosta de falar com o seu povo, gosta de ouvir a nossa voz, gosta de ouvir a nossa adoração, gosta de ver a nossa reverência, o nosso respeito. Ele gosta, Ele gosta, Ele gosta. Então, meus irmãos, Deus, Ele é tremendo, Ele é magnífico. E é interessante, amado, como Deus, Ele rege a história e como Deus, Ele faz a vontade dEle se cumprir. Muitas vezes, Deus tem uma vontade e Ele escolhe alguém para fazer a vontade dEle. Muitas vezes também essa pessoa não permanece naquilo para qual Deus a escolheu, para qual Deus a separou. Não permanece. Não permanece. Você sabe que houve uma ocasião em que uma moça, uma jovem senhora, ela foi no templo para orar. Ela estava muito angustiada, mas muito angustiada, muito triste, porque ela era estéril, ela não podia gerar, não podia gerar. E ela faz uma oração ali, e ela faz um voto diante de Deus, dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor desde o meu ventre. E depois que eu desmamá-lo, eu vou trazer para servir o Senhor nesta casa. Ela fez esse voto com o Senhor. Fez esse voto. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que não passou muito tempo, a mulher se sentiu grávida. Um milagre da parte de Deus. Se tiver frio aí, pode fechar as portas, viu? Tem entrada de ar em cima, assim, ó, tem. Então, agora Deus estava, irmão, precisando de uma pessoa que viesse a ser escolhida para o sacerdócio, mas que ela o fosse desde o ventre, consagrada desde o ventre. E a consagração no ventre é chamada de nazireu. E o nazireu tem uma característica: tendo o tempo da sua consagração, não passa navalha no seu cabelo e nem na sua barba. Por isso que nós temos a convicção de que Jesus Cristo, Ele tinha cabelos longos e barbas longas, porque Ele foi um nazireu desde o ventre da sua mãe Maria. Foi consagrado ao Senhor. E ela sabia quem Ele era. Ela ouviu do anjo Gabriel quem Ele era. Então, esse menino que começou a ser gerado, ele também era um nazireu, não é nazareno. Jesus foi chamado de Jesus o Nazareno por ter nascido em Nazaré, nazireado. Ele era consagrado ao serviço do Senhor. E essa mulher se viu grávida, e ela cuidou da criança e ela cumpriu com o voto dela. Desmamou a criança e essa criança foi levada no templo para ser orientada pelo sacerdote Eli, que até então era sacerdote, mas Eli e os seus dois filhos, eles foram rejeitados pelo Senhor. E qual foi a causa desta rejeição? Olha só, irmão, como é séria e é grave a situação. Por quê? Porque os dois filhos que iriam então no lugar de Eli, porque eles eram da tribo de Levi, e consequentemente o sacerdócio vinha dessa tribo, e geralmente se passava de pais para filhos, não havia um só sacerdote, mas ele foi rejeitado pelo Senhor, porque os filhos dele faziam coisa errada e ele não repreendia os filhos. As pessoas iam oferecer coisas lá, eles tiravam as coisas que eram oferecidas e tomavam para si. E Deus achou isso grave demais. E Eli, sabendo disso, que todas as pessoas vinham fazer isso,
E essas pessoas já não queriam mais que os sacerdotes continuassem para os filhos de Eli, porque eles não tinham autoridade mais, porque eles falavam para fazer determinadas coisas que eles não faziam e ainda tiravam daqueles que faziam. Tiravam daquele que fazia. Então o Senhor começou a rejeitá-los, porque o pai, vendo os filhos agindo erradamente, não falou nada, não fazia nada. Sabe, irmão, olha, é importantíssimo nós educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. É importantíssimo, porque hoje, nós somos os sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes hoje, todos nós somos sacerdotes hoje. Não existe mais um sacerdote específico, mas a Bíblia fala que o Senhor fez de nós reino e sacerdotes. Então somos sacerdotes. Então temos filhos e devemos educar os nossos filhos para que eles também se tornem sacerdotes dos seus lares, intercedam por sua casa, intercedam pela sua esposa, intercedam pelos seus filhos, intercedam por si mesmo, vigiem a vida, vigiem a orientação que vai ser dada aos seus filhos. O que aconteceu? Aconteceu que o menino foi levado para o templo, desmamado, e ele começou então a ser ensinado por Eli, porque Eli era uma pessoa já avançada em idade, e começou a ensinar o menino chamado Samuel, para que Samuel então viesse posteriormente a ser o sacerdote que Deus estava orientando, escolhido desde o ventre. E sabe, irmãos, eu disse para vocês uma coisa, que desde o momento em que Paulo ouviu a voz do Senhor, ele nunca mais deixou de ouvir. Ele insistiu, persistiu, permaneceu buscando comunhão com o Senhor para ouvir a voz dele, e tanto que ele escreveu aí 8 livros, se não me falha a memória, do Novo Testamento. 8 livros. Se não me falha a memória. E que eu não vou puxar aqui agora também para não... A Bíblia aqui fala que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava. As visões não eram... Por que raramente o Senhor falava? Porque aquele que era incumbido, aquele que foi responsabilizado, que tinha, melhor, a responsabilidade de ouvir a voz do Senhor, não tinha mais comunhão com o Senhor por causa de negligência. Não tinha mais contato com o Senhor por causa de negligência. Não tinha. E você sabe, irmão, que a Bíblia fala que sem profeta o povo se corrompe. E quando fala sem profeta o povo se corrompe, está querendo dizer sem alguém para direcionar o povo dentro da palavra de Deus. Não é para fazer fantasia, não é para brincar, não é para desviar a atenção do povo e levá-la a atenção maior em outras coisas. A atenção nossa, ela tem que estar voltada para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é profecia. E quem a pronuncia é profeta, não é profeta segundo o ofício do Velho Testamento, mas um profeta dentro do ministério, do ministério que nosso Senhor Jesus Cristo deu à igreja. Ele é um anunciador da palavra. Então, se tem alguma coisa que você deve dar atenção, é a palavra de Deus. Se tem alguma coisa que deve atrair a tua vida, ó cristão genuíno, é a palavra de Deus. Se tem alguma coisa em que você tem que valorizar ao extremo, é aquilo que permanecerá para sempre, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Tem pessoas que
eles não dão muita atenção para a palavra. Eles querem alegria, eles querem festa, eles querem isso, querem aquilo outro, querem um tanto de coisa, um monte de acessórios sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente. Está me entendendo? Porque ela é perfeita. Ela é pura, ela é verdadeira. Ora, se ela é suficiente, então eu é que não estou me sentindo suficiente em ouvi-la, porque eu não estou tendo ligação com ela. Preciso de um monte de coisas para satisfazer a minha alma. Sabe o que nós precisamos para satisfazer a nossa alma? Sabe o quê? Palavra de Deus. E você pode ver que ela não veio acompanhada de outras coisas qualquer, não. Ela veio pura e santa. Pura e santa. Pura e santa. Amém, irmãos? Pura e santa. Ela é altamente suficiente. 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 E olha, meus irmãos, quase não se ouvia a palavra de Deus, mas Deus não queria falar com o povo dele, lógico que queria, tanto que ele desqualificou aqueles que tinham essa incumbência, não porque Deus quis desqualificá-los, mas porque a atitude deles não era coerente com o chamado deles. Não era coerente com o chamado deles. Então, que Deus nos ajude, irmão. Olha aqui, você não sabe a responsabilidade que tem uma pessoa que assume um lugar como esse aqui, se ele for sério. Você não sabe a responsabilidade que ele sente ao ministrar, ao ensinar a palavra de Deus. Não sabe. Não sabe. Irmão, igreja não é brincadeira. Púlpito não é divertimento. Não é. Nós não estamos lidando com coisa nossa. Nós estamos lidando com coisas que pertencem ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Olha a minha responsabilidade. Ai de mim se eu ensinar você alguma coisa errada. Ai de mim se eu provocar em você algum deslize, alguma coisa. Eu provocar. Ai de mim. Ai de mim. Então, com a misericórdia de Deus, a qual eu busco constantemente e eu preciso constantemente dela, eu procuro, com a graça do Senhor, poder orientá-los e ensiná-los sem nenhum tipo de outras conotações, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então, irmãos, olha aqui. O menino era adolescente. E o Senhor então achou que já era tempo, já era um momento dele começar a falar com Samuel, porque muito embora Samuel estivesse dentro do templo, sendo orientado pelo sacerdote, ele não tinha ouvido a voz do Senhor ainda. Ele não tinha ouvido a voz do Senhor ainda, não tinha ouvido. E numa bela noite ele estava pronto para dormir. A lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado na casa do Senhor, né? E ele foi deitar. E ele estava deitado, meus irmãos, e de repente ele ouviu uma voz que dizia assim: ó, Samuel, Samuel. O que ele faz? O que ele faz? Ele levanta apressadamente. Ele aprendeu a servir, Ele aprendeu a servir a autoridade sacerdotal sobre a qual Deus o havia colocado, em submissão. Então ele correu, ele foi lá na câmara onde costumeiramente Eli deitava, e Eli já estava ficando cego, idade avançada, e Samuel disse: o senhor me chamou? Falou: não, eu não te chamei, volta a deitar, menino. E ele voltou a deitar. E ao deitar-se, o Senhor estava começando a levantar uma pessoa através de quem ele iria dirigir e fazer muitas coisas em Israel.
Ele volta a deitar. E ele ouve aquela voz de novo: Samuel, Samuel. Oh, meu Deus do céu. Quantas vezes você precisa ouvir Deus te chamar, amado? Por que você tem um coração resistente às coisas de Deus, se tudo que Deus quer fazer com cada um de nós é restaurar, é melhorar, é nos sarar, é nos curar, é nos colocar assim de uma maneira na presença dEle, lavados, remidos, limpos pelo sangue dEle e nos dando comunhão com Ele. Nos dando comunhão com Ele. Aí, irmãos, aí o que acontece? Acontece que, segunda vez ele vai lá: o senhor está me chamando? Menino, eu nem citei o teu nome, volta a dormir. E lá vai o menino, vai dormir. E ele está lá deitado, e vem a terceira vez, e chama o Samuel, Samuel. E Samuel assim acorda apressadamente e corre lá de novo, quando o sacerdote Elias está: o senhor está me chamando, não é possível, eu ouvi de novo o senhor me chamar. Falou: não sou eu que estou te chamando, não sou eu. Mas escute uma coisa: na hora que você deitar e você ouvir a voz novamente, você diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pode falar que eu estou pronto para ouvir. Hã? Pode falar que eu estou pronto para ouvir. Pode falar que eu estou pronto para ouvir. Amém? Pode falar que eu estou pronto para ouvir. Você sabe que o escritor aos Hebreus lá escreveu? Ele diz assim: escuta aqui uma coisa, rapaz. Olha aqui, hein? Se você ouvir a voz do Senhor, logicamente, amado irmão, que você não vai ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela virá até você através da palavra dEle, é a palavra dEle. Consequentemente, Ele pode me usar, pode usar o irmão ali, pode usar a tua esposa, pode usar o teu marido, pode usar o teu pai, pode usar o teu filho. E você pode falar para a pessoa assim, pode dizer para ela: ó, não endureça o teu coração quando você ouvir a voz do Senhor, viu? Não endureça o teu coração, como os israelitas fizeram lá nas águas em Meribá. Não endureça o teu coração. E lá morreram quase 20.000 de rebeldia. Não endureça o teu coração quando você ouvir a voz do Senhor. Está entendendo, irmão? Não endureça, não endureça. E essa mensagem não é para pessoas que não são convertidas. Essa mensagem são para pessoas que estão entrando nos milagres de Deus, porque era para um povo que estava sendo tirado lá do Egito. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e muitas vezes nós a ouvimos e nós não damos crédito, não queremos, não aceitamos. Nós achamos que devemos fazer assim: não, se Deus existe mesmo, vai aparecer diante de mim e vai dizer assim: eu estou falando com você. Você está pensando que você é Deus? É. Você está pensando que você é Deus? Está pensando? E ele, irmão, e lá ouve a voz novamente: Samuel, Samuel. Aí o que acontece com Samuel? Fala: Senhor, estou aqui, pode falar que eu estou ouvindo. Desde o ventre materno ele foi consagrado até aquela idade, para poder naquela idade então começar a ouvir a voz do Senhor, da mesma forma que Paulo ouviu e jamais deixou de ouvi-la até o dia da sua morte. Samuel começou a ouvir a voz do Senhor e ele jamais deixou de ouvir a voz do Senhor até o dia da sua morte. Amém, irmão? Querido, em nome de Jesus, você pertence a Deus, você é de Deus. Você é de Deus, você pertence a Deus.
ame ouvir a voz de Deus, procure conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está aqui na palavra dele. Comece a ler a palavra dele, comece a ler em Mateus, e vai lendo tranquilamente, vai lendo, e pede para Deus falar com você, nos momentos que você vai ler. Olha aqui, eu fazia o Senai em Jundiaí, lá 1900 e Pedro Alves Cabral, por ali. Muito mais de 55 anos atrás, não, pouco menos, 50 e poucos anos atrás. Eu ganhei no Senai, e era dado todas as escolas e hotéis o Novo Testamento. Sabe que o Novo Testamento da sociedade do Gideões Internacional? Gideões Internacionais, o Novo Testamento. E eu ganhei na escola, eu venho embora para casa. E eu peguei e pus aquilo lá debaixo do meu travesseiro, sabe? Debaixo do meu travesseiro. E lá só tem o Novo Testamento, né? E eu comecei a ler o livro de Mateus, depois eu abri assim nos livros, hoje nem lembro mais quais eram. Mas, irmão, às vezes eu ia para os bailes, e às vezes eu voltava para casa meio chumbado, meio drogado, sabe? E quando eu chegava em casa, eu chegava num vazio tão terrível, mas tão terrível, porque verdadeiramente nada disso pode preencher a alma do homem, porque se pudesse preencher, ele não voltava a fazer. Iria preencher, está preenchido, acabou. Mas ele tem que voltar a fazer, volta a fazer, volta a praticar, volta a beber da mesma água, porque não sacia a sede. Então, eu comecei a ler, e um dia eu falei para Deus assim, estava meio chumbado. Eu falei para Deus assim, lembro até hoje, não estava assim chumbado de não poder lembrar. Eu disse para o Senhor assim, Senhor, olha aqui, se isso tudo está escrito aqui é verdadeiro, que se cumpra na minha vida. Falei, foi como um desafio. Tá? Irmão, não foi no dia seguinte, porque eu continuei do mesmo jeito, da mesma forma. Mas o tempo foi passando, e hoje eu percebo que Deus começou a direcionar a minha vida para que eu pudesse então iniciar a ouvir as pregações da palavra de Deus, sabe? Da palavra de Deus. E a partir do momento em que eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Jundiaí, entrei na igreja e eu recebi a Jesus Cristo como Salvador, eu procurei e eu procuro até hoje, com as falhas e coisas que a gente tem na própria vida, eu procurei e eu procuro, amado irmão, eu procuro porque eu aprendi que não existe nada que supra o nosso coração, a não ser a presença de Deus, a comunhão com Deus, a alegria, o gozo. Quando eu sento assim na minha casa, eu sento sozinho, minha esposa está lá para o fundo, né? E eu estou lá, fico sentado lá nas vezes no sofá, e eu começo a falar que eu amo a Deus, começo a falar que, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, sabe? Eu começo a sentir assim uma coisa tão gostosa. Isso chama-se relacionamento, comunhão. Você também faz isso, não faz? Faz, não faz? Não é bom? Não é bom? É bom, é inigualável, é muito bom. Então faça isso porque o Senhor vai te atrair, porque Ele quer ir se revelando a você gradativamente, mais e mais, e Ele vai atrair você com cordas do amor dEle. Amém? Paulo jamais deixou de ouvir a voz do Senhor, e Deus fez coisas extraordinárias através da vida dele. Samuel começou a ouvir a voz do Senhor e jamais deixou de ouvir, e Deus fez coisas extraordinárias através da vida de Samuel. Se você ouviu a voz do Senhor um dia, não tape teus ouvidos, viu? Beleza? Amém? Não tape seus ouvidos.